passagem para o Grêmio para mais uma semifinal de Copa do Brasil. E, Renato, o que pode se dizer de um jogo que foi o terceiro confronto assim bem próximo contra o mesmo adversário, e é o que pareceu foi aquele que o Grêmio, mesmo jogando em casa, é verdade que em condições ruins de gramado, não era ideal, mas foi aquele que o Grêmio teve mais dificuldade e teve a necessidade de ir para os pênaltis quando se esperava, não que fosse tranquilo, era um jogo decisivo, mas que seria um encaminhamento melhor em função do que o próprio Grêmio já tinha feito nos jogos anteriores. O que aconteceu? Boa noite. Não, aconteceu que não existe favoritismo, né? Era uma quarta de final da Copa do Brasil. É mais um exemplo que o Bahia não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que nós iríamos ter um jogo fácil. Na Bahia foi também bastante pegado, da mesma forma que foi hoje. As duas equipes buscaram o gol o tempo todo. Tivemos a oportunidade de sairmos na frente, desperdiçamos a penalidade. Fizeram aquele gol nos descontos no primeiro tempo, isso deu uma tranquilidade maior para eles. Acertamos algumas coisas no intervalo do jogo. Colocamos a equipe um pouquinho mais ofensiva ainda, mais do que já estava no segundo tempo. Conseguimos o gol de empate. As duas equipes continuaram tendo situações de gols. Foi para os pênaltis, nós vencemos. E no domingo também nós tivemos uma decisão, um jogo muito pegado, corrido, contra o Botafogo. Quando o Bahia já tinha jogado no sábado, tiveram 24 horas a mais de descanso, e isso faz uma diferença muito grande, até porque nós jogamos num campo hoje bastante pesado, que os jogadores sentiram bastante. E eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu a classificação. Esse é o nosso objetivo. É mais uma prova, volto a repetir, não tem jogo fácil não, seja em casa, seja fora. As dificuldades sempre a gente vai encontrar, mas os adversários também encontram dificuldades quando enfrentam a equipe do Grêmio. Nós somos mais felizes do que eles hoje nos pênaltis. O Chapecó fez duas grandes defesas. E é isso. O que aconteceu é isso. Então, mais uma vez, eu volto a falar para vocês, não importa a colocação de uma equipe no Campeonato Brasileiro. Uma Copa do Brasil, seja quartas, oitavas, semi, uma final, é uma partida sempre de 180 minutos, até porque financeiramente para o clube é uma bolada muito grande. Então, muitas vezes as equipes se entregam ainda mais nessa competição, porque além da parte financeira, você conquistando a Copa do Brasil te dá uma vaga na Libertadores, que é o caminho mais rápido. Então, por isso que ninguém quer perder, ninguém dá facilidade para o adversário. Mas da mesma forma que eles lutaram, nós lutamos também. Então, eu gostei da minha equipe, não tanto no primeiro tempo. A gente deu muito espaço para a equipe do Bahia criar, e também na marcação. Mas no segundo tempo a gente curtiu bastante coisa, melhoramos. Tivemos as oportunidades, inclusive, de sairmos com a vitória nos 90 minutos. Não deu, mas tudo bem, é assim mesmo. É assim mesmo, é sofrido, mas sofrido é bom. Renato, o Grando, né, o Chapecó saiu bastante emocionado depois dos pênaltis, né? Queria que você falasse da importância dessa decisão de pênaltis para ele e da forma como aconteceu, né? O Grêmio está muito bem servido de goleiros. Temos o Chapecó, temos o Breno, temos o Adriel, tem o Felipe, são 4 goleiros jovens, e eu tenho confiança em todos eles. Eu falei lá no campo para o Adriel, no Campeonato Estadual, foi você que defendeu os pênaltis, nos deu o título. Hoje foi o Chapecó, o Breno, sempre que a gente pediu que ele jogou, ele nos ajudou também. Então, enfim, eu acho que o importante é o Mauri e o Enio, que vem treinando muito bem nossos goleiros. Antes das cobranças dos pênaltis, quando terminou o jogo, chamei o Chapecó de lado e falei: hoje vai ser a tua consagração. Estou bem tranquilo, confiança total que você vai nos ajudar e você vai dar essa passagem para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil. Então fica tranquilo que você vai defender pênaltis. Pênalti ou pênaltis. Ele defendeu 2. Importante essa confiança sempre que eu passo para eles, mas o mérito todo é dele, do Mauri, do Enio, que treinam no dia a dia. A gente sempre procura passar uma experiência maior para eles e fala muitas vezes de que maneira o adversário vai bater os pênaltis, mas os méritos todos foi do Chapecó, merecido. Ele precisava
numa atuação. Ele vem jogando bem, da mesma forma que vinha o Adriel e o Breno. Então, por isso que eu digo, o Grêmio está muito bem servido de goleiros e hoje foi a vez dele. Hoje ele nos ajudou e nos ajudou muito durante os 90 minutos e nas cobranças das penalidades. Renato, o Grêmio já carimbando essa vaga para as semifinais da competição, vai ter 2 adversários possíveis pela frente que são bem complicados. Está acontecendo o jogo ainda entre Atlético Paranaense e Flamengo. Como que você espera contar com Luizito Soares? Hoje a gente viu na segunda etapa ele sentindo a coxa esquerda, parecia posterior, enfim. O que você já conseguiu conversar com ele sobre a situação clínica e até envolvendo, obviamente, o tratamento do joelho direito, até pelo que a gente já ouviu, seria após essa partida que ele poderia ir se consultar com o seu médico lá na Espanha, mas a informação que vem do Uruguai hoje pela manhã é de que ele não vai mais para a Espanha para iniciar esse tratamento. Como que você tem conversado com ele, até pensando nas semifinais e em ter ele 100% para essas semifinais? Bom, eu falei na última coletiva aqui, após o jogo do Botafogo, que o Luiz, ele é um caso à parte. Não dá para cravar que amanhã ele vai treinar, depois da manhã ele vai treinar, no próximo jogo ele vai jogar. São as dores. Dores, elas não avisam quando elas aparecem. Ele não vai mais viajar, eu já tinha falado com ele lá na Bahia ainda, que ia ter essa parada e que nós não iríamos jogar contra o Corinthians se ele quisesse aproveitar a ida dele para Barcelona, para consultar com o médico dele. Deixei ele bem à vontade, da mesma forma que o clube deixou ele bem à vontade, ele preferiu não viajar. Eu nem conversei com ele ainda, depois do jogo, sobre isso, que ele meteu a mão aqui em cima, no quadril, não sei o que ele sentiu, além do joelho, mas é o jogador que eu falo, eu me entendo com ele, converso com ele diariamente, até porque o nosso próximo jogo é daqui 10 dias, é contra o Atlético Mineiro, no outro sábado. Até lá tem tempo para conversar com ele, vamos ver qual o tipo de lesão que ele sentiu, vamos ver as dores, enfim. O Soares, você não tem que me perguntar do Soares todo jogo, toda após a partida, porque é uma incógnita. É uma incógnita. A gente não sabe. As dores não avisam quando aparecem, então não adianta. Ele pode sentir dores 4, 5 dias, chegar no dia do jogo e jogar. Aí vocês vão achar que a gente está mentindo para vocês. Ele é uma incógnita. Aí são as dores. Aí as dores é com ele e a conversa que eu sempre tenho com ele. Renato, boa noite. Hoje o Vina se despediu do elenco e um nome que você inclusive já citou em entrevista que atua nessa função dele é o do Luan. Você encaminhou outras conversas com ele? A que pé está essa situação? E o Iturbe pode jogar na posição do Vina? Eu ainda vou conversar com o Juan, eu prefiro chamar ele de Juan. Ele joga em 2, 3 posições. Mas ele está readquirindo a forma física dele nesses 2 jogos aí. Ele chegou nesse tiroteio aí, nesse vulcão todo aí. Não deu tempo para conversar direito com ele. Nós tivemos o jogo contra o Botafogo e hoje a decisão, então dei mais atenção para o grupo, para os jogadores que queriam jogar. Agora sim, com calma, eu vou conversar com eles, saber realmente qual é a posição que ele gosta de jogar. Enfim, a gente trouxe o Juan, mas nós já perdemos aí 3, 4 jogadores. E agora é hora de repor. Agora é hora de recolocar jogador no grupo. Agora a janela abriu. Nós já precisamos de reforços. Eu tenho conversado bastante com o Guerra, com o Luiz, com o Antônio. A gente pensa igual, a gente troca ideias. Mas nós perdemos aí nos últimos 30 dias, nós perdemos 4 jogadores. A gente tem que repor. A gente está trabalhando com 10, 12, 14 garotos. Os garotos você tem que soltar na hora certa. Não adianta você dar responsabilidade para eles num jogo pesado que daqui a pouco você vai queimar o garoto. Eles nos ajudam? Sim, nos ajudam bastante. Gosto de trabalhar com os garotos? Gosto de trabalhar com os garotos. A gente tem lapidado os garotos. Mas, pelas pretensões do Grêmio, a gente precisa, né? Já precisávamos antes de reforço. Agora, com a saída desses jogadores, tem que repor, porque o nosso grupo tá ficando com pouca gente. O Luan, ele me ligou na última sexta-feira, eu vou trocar umas ideias ainda com o Guerra, com o Luiz, com o Antônio. Eu não ando no clube, eu simplesmente opino. Como era o mesmo caso do Juan, a gente estava nesses 2 jogos importantíssimos, o de sábado, o de domingo contra o Botafogo e de hoje. Amanhã a gente vai voltar, amanhã depois conversar.
Eu falei para vocês lá atrás que é muita calma nessas horas. Não é assim, não sou eu sozinho que decido. A gente sempre, quando conversa, tem sempre 3, 4 pessoas, e essas 3, 4 pessoas opinam, entendeu? Sempre 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. Então, estava ligado, focado nesses 2 jogos. Agora, o assunto vai voltar à tona, a gente vai conversar e trocar ideias. Renato, você falou sobre o primeiro tempo que o Grêmio deu um pouco de espaço para o Bahia acabou saindo na frente. E hoje foi um jogo atípico, porque chega para um horário, a partida acaba atrasando, e aí tinha quase uma hora aquele meio tempo de ter o jogo, de não ter. Como é que o treinador mantém o time concentrado para o jogo, para uma decisão, como foi hoje, que o Grêmio precisava fazer o gol para buscar essa classificação, e depois, né, para mudar a ação da partida com um gramado diferente, com um time em desvantagem? São situações que aparecem, né? Infelizmente começou a aparecer ainda durante o dia, muita chuva, falando do ciclone, o árbitro indo para o campo ver se tinha condições ou não. O futebol ele fica muito nivelado por baixo, no momento que você tem um campo encharcado do jeito que estava. Depois da chuva parou, a drenagem praticamente sugou toda a água, mas o campo estava sem dúvida alguma pesado, mas estava em condições de jogar. É lógico que a gente preferiu o campo seco, mas são dificuldades. O Bahia estava querendo jogar, a gente estava trocando ideias, o Grêmio também queria jogar, mas naquela situação ficava um pouco difícil. Aí parou a chuva, melhorou o campo, melhorou o empate, né? A água foi sugada. Jogamos o campo pesado, a vantagem toda foi do Bahia, porque eles tinham jogado no sábado e nós jogamos uma final praticamente aqui no último domingo, um jogo bastante corrido contra o Botafogo. Então eles tinham essa vantagem. Mas acho que no final terminou tudo bem, nós conseguimos o nosso objetivo, sofrido, mas é assim mesmo. O futebol é assim mesmo, não pensa. Enquanto o Gil não apitar, as coisas podem acontecer. Eles tiveram oportunidades de fazer gol, nós tivemos as oportunidades mais claras, principalmente no segundo tempo, da gente ter virado o jogo, não viramos, e foi pro sofrimento. Aí nos pênaltis, né? Pênalti é pênalti, mas eu estava bem tranquilo, bem confiante, nós treinamos bastante pênaltis, desde o início da Copa do Brasil, todos os dias os jogadores treinam pênaltis. Erramos, só erra quem bate, né? Infelizmente o Franco tinha batido, convertido todos eles. Hoje ele bateu bem, o goleiro fez uma grande defesa durante os 90 minutos. Depois do Bruno errou, mas o Chapecó estava lá para nos ajudar. Renato, boa noite, parabéns pela classificação. Mais uma vez o Ferreira entra, né, e resolve ali pelo lado esquerdo, jogador agudo com drible. Hoje ele foi fundamental no gol do Vila Sante. Ter esse jogador bem agora com uma sequência faz tirar o pé na corrida por um jogador por aquele lado, eu digo em termos de contratação, e de repente priorizar, mudar o foco para uma outra posição que o Grêmio também esteja precisando? Porque você falou muito, né, nesse jogador agudo pelo lado do campo. Com o Ferreirinha bem, tendo sequência, dá para mudar um pouco o foco e ir para outra posição? É lógico que é importante a volta do Ferreirinha. Eu tenho conversado bastante com ele. A gente tem soltado ele aos poucos, porque a gente tem que tomar cuidado com a lesão dele, para que ele não volte a sentir. Tanto é que eu falo para ele, você sempre vai entrar nos próximos jogos no segundo tempo, porque você ainda não está 100%, e aí você pega o adversário sempre com 40%, 50%, 60%. Das condições. Se você começar um jogo, você não está pronto ainda, e o adversário está 100 por hora, o adversário vai levantar essa vantagem. E no momento que você cansar, o adversário não vai estar cansado. Então eu tenho procurado lançá-lo no segundo tempo, que ele pega já o adversário um pouco mais cansado, muitas vezes com mais espaço. Agora é o jogador que eu sempre gosto, eu sempre falei jogador de 1 para 1. Aí você vai me perguntar, estou satisfeito só com o Ferreirinha? Quem tem um, não tem nenhum. Não é só ali numa posição, qualquer posição. Se você tiver um jogador só numa posição, você não tem nenhum, porque vai acontecer alguma coisa com ele uma hora. Não só com o Ferreirinha, qualquer outro jogador. É um cartão do terceiro amarelo, é o vermelho, é uma lesão, e aí? Então aí bate o desespero. Você tem que ter sempre 2 jogadores no mínimo para cada posição. Estamos procurando jogadores de beirada? Sim, nós estamos procurando. Então é por isso que tem a janela, por isso que a gente tem trocado ideias. Mas não é fácil. Você encontra, às vezes, um jogador, eles pedem um absurdo por ele, fica inviável para o clube. E, além de tudo, não é só quando você encontra ele é caro. E muitas vezes, quando ele não é caro, você não encontra o jogador.
Tá difícil encontrar os jogadores que a gente precisa, das qualidades que a gente quer, com as características. Tá difícil hoje encontrar os jogadores. E muitas vezes você precisa apostar. E uma aposta ela pode dar certo como pode dar errado. É isso. Renato, parabéns pela classificação. A gente, ao fim do jogo, hoje, leu comentários, né, de torcedores e também lembramos do fator classificação lá em 2016 na Copa do Brasil, onde o Marcelo Groy era um goleiro relativamente contestado pela torcida. Foi o cara que pegou os pênaltis, o Grêmio passou de fase em cima de um Atlético Paranaense que estava em ascensão naquele momento, talvez do mesmo tamanho do Bahia hoje. E parece que é um roteiro parecido, né? O Grêmio cresceu muito naquela competição depois de ter passado pelo Atlético Paranaense. Tu acredita nessas coincidências ou acha que é só trabalho mesmo? E se tu puder falar um pouquinho mais do Ferreira, parece que ele sentiu dentro do jogo, né? Tu perguntou para ele se ele sairia ou não. Não, são coincidências que acontecem, né? O Igor estava me falando que eu disputei, eu como treinador, foram 7 quartas de final aqui no Grêmio e eu ajudei a passar em 6. Nós só perdemos justamente para o Atlético Paranaense no jogo que nós havíamos vencido aqui na Arena por 2-0, lá em 2017, se eu não me engano. 2018, nós perdemos o jogo 2-0, foi a lesão do Leonardo, inclusive, na grama sintética. E nós perdemos o jogo nos pênaltis e tivemos um pênalti legítimo. No início do jogo, o Jeromel cabeceou, o zagueiro com o braço aberto, mudaria o jogo. Mas, enfim, nós perdemos ali. Foi a única derrota que eu tive nos pênaltis com o Grêmio na Copa do Brasil. Mas não é coincidência, a gente trabalha, isso é trabalho. Eu acredito em trabalho. Trabalhar, a gente tem trabalhado bastante, todos os dias, muito. Cada um no seu departamento, cada um dando o máximo para a gente ir conquistando sempre dentro do campo. Quanto o Ferreira, ele agachou, tanto é que eu tinha mais uma parada só, eu falei com o Soares também sentiu, falei, se pergunta lá pro Ferreira, eu fiz sinal para ele se estava tudo bem, porque eu tinha que trocar, só podia fazer mais uma parada, e se ele tivesse sentindo alguma coisa, teria que sair. Ele fez sinal de positivo. E o Soares fez o sinal de negativo, ele, e o Ferreira me fez de positivo, então tinha que ter mais uma parada, por isso que mudei, até pensando nas cobranças de pênalti. Eu coloquei os jogadores que poderiam vir a bater, e tirei o Soares que estava sentindo, e eu não tive tempo de conversar ainda com o Ferreira também. Mas se ele acabou o jogo, não acredito, pode ter sentido uma dor, um choque, alguma coisa assim, mas que não seja nada grave, senão ele não teria terminado o jogo. Renato, parabéns pela classificação. E eu queria falar um pouco mais sobre o jogo. O Grêmio teve alguns erros durante o primeiro tempo. E a gente pôde notar até pelos teus gestos, né, na beira do gramado, que foi se aflorando até o intervalo. E aí o Grêmio toma um gol no final do primeiro tempo. Tudo isso que aconteceu no primeiro tempo, como que tu conseguiu fazer essa virada de ânimo dos jogadores para o segundo tempo? Mas eu queria que tu contasse esse bastidor do vestiário. Obrigado. Não queira saber as palavras no vestiário. Carinho não foi. Eu faço bastante carinho nesse grupo. Mas no vestiário não foi nada de carinho, não. A dura, o puxão de orelha normal. E acertamos justamente isso que eu falei. A gente estava dando muito espaço para a equipe do Bahia. A gente estava deixando eles dominarem a bola para ir na marcação. Já saía o jogador sempre vendido. E jogadores habilidosos, rápidos, que eles tinham no ataque também. Então eles tiveram muita liberdade. E inclusive na hora do gol também, muita liberdade. A gente perdeu a bola, damos espaço, eles fizeram aquele gol nos acréscimos. Então nós acertamos muita coisa no intervalo do jogo. Nós voltamos. E outra, os 3 jogadores tinham que acordar para o jogo. Senão, eu falei, 5 minutos vai sair. Tem que acordar, é uma decisão. Não dá para esperar, será que a chuva vai passar? Será que o campo vai secar? Será que a torcida vai vibrar? Será que hoje eu vou ser aqui feliz? Não dá, não tem tempo. Você tem que ter a entrega, tem que ter o foco no trabalho. Então, foi nesse sentido aí, a gente corrigiu o que tinha que corrigir. E aquele sininho no ouvido de alguns, aí eles acordaram. E o time foi outro no segundo tempo.
Renato, parabéns mais uma vez aí pela classificação. Hoje a novela Michael, digamos assim, ela teve um novo capítulo por uma declaração do Dr. Celso Rigo falando sobre a possibilidade de um empréstimo desse jogador para o Grêmio. Lá na Arábia, a gente sabe que ele é treinado pelo Jorge Jesus. Aqui, né, a gente sabe que tu tem uma relação talvez até maior com o jogador do que a própria relação dele com o JJ. No que pode influenciar essa relação quase que de pai para filho que você tem com o Michael na decisão dele de atuar pelo Grêmio? Obrigado. Eu tenho conversado muitas vezes com o Michael. Ele sempre desejou vir jogar no Grêmio. Ele falou que se voltasse para o Brasil, o desejo dele era jogar no Grêmio para trabalhar novamente comigo. É um desejo que a gente tem de trazer o Michael. Agora, o tio Patinhas quer ajudar a gente? Sim, ele quer ajudar a gente. Mas aí tem o Guerra, tem o Luiz, tem o Antônio, tem o senhor, que a parte financeira é com eles, entendeu? É que eu falo. Muitas vezes a gente encontra o jogador, no caso do Michael, mas aí você vai contratar, eles pedem um absurdo. Você pede por empréstimo, eles não querem emprestar, eles só querem vender. Enfim, com eles, vocês têm conversado. Eu tenho conversado com o jogador tem manifestado o desejo dele de vir trabalhar comigo aqui no Grêmio, mas é aí que eu falo, aí é a parte financeira. Também ninguém vai fazer loucura. O Rico tem, o nosso tio Patinho, mas aí também não vamos exagerar na compra de um jogador que de repente vai extrapolar os cofres do clube. Mas a gente está de olho, a gente quer o jogador, sem dúvida alguma. Estamos de olho em outros jogadores, aí entra até na resposta do teu colega aqui, que quem tem um não tem nenhum. A gente precisa reforçar o grupo. Todo mundo aqui está de acordo. Mas também o Guerra está certo, ninguém vai fazer loucuras. Ninguém vai fazer loucura, porque uma hora a conta vai chegar. Mas a gente tem que trocar de ideias, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Señor Renato, buenas noches, periodista de Uruguay. Sé que ya habló de Suárez y disculpe que le vuelva a preguntar, pero ¿se imagina la expectativa que tenemos nosotros? Porque además comienzan las eliminatorias para el Mundial en menos de 2 meses. En septiembre va a estar jugando Uruguay igual que Brasil. A partir de lo que usted respondió, me da la sensación que el tema de Suárez es ensayo y error, que se está escribiendo la historia y que nadie sabe cuál es el final y nadie sabe cómo se va a desarrollar. ¿Puede ser de esa manera, ensayo y error, sin saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, en qué momento tiene que parar, cuánto tiempo va a poder jugar, cuánta exigencia va a poder soportar, si va a poder jugar todas las semanas, si va a tener que parar alguna semana? De alguna manera está planteado así el tema, y lo digo pensando además en septiembre, que es cuando arrancan las eliminatorias para Uruguay. Gracias y disculpe que le vuelva a consultar sobre Suárez. Tranquilo. É que eu falei, né? O Suárez, ele é uma incógnita. Ele é o ídolo da nossa torcida. O clube fez uma grande contratação. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com ele. É um jogador que se dedica bastante no dia a dia, sempre que ele pode treinar. E dificilmente ele fica fora de um treino. Nos jogos, ele é sempre um jogador acima da média. Faz jogadas assim excepcionais. Tem feito bastante gols. Agora, você me pergunta que tem nas eliminatórias lá no Uruguai, o que pode acontecer com ele? Bom, essa pergunta eu sei responder até certo ponto. Toda pergunta e só mesmo o Suárez, entendeu? A gente torce para que ele continue aqui, para que as dores do joelho dele somem, entendeu? Que ele possa, estiver aqui a Barcelona, tratar com o médico dele, fazer o tratamento dele, mas ele sabe da importância dele aqui. Como sei da importância dele para a seleção uruguaia também. O importante é que a gente tem um jogador desse, de alto nível, que vem jogando bem, vem nos ajudando bastante, apesar das dores, entendeu? E que se ele tiver que ser convocado ali na frente para a seleção uruguaia, pode ter certeza que ele, pelo menos tecnicamente, ele vai estar muito bem, entendeu? Agora, quanto às dores dele, bom, aí somente ele pode responder para vocês. Qual?